Fala, Dev! Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos aqui no canal para a nossa coletânea de cursos, que nesse caso é a respeito do Grafana, que é uma ferramenta, para quem não conhece, muito utilizada hoje em dia para monitoramento de dados, principalmente para a gente ver a saúde de um banco de dados, visualização desses dados, né? E entre outras funcionalidades aqui que a gente vai abordar. A gente principalmente vai utilizar aqui para o curso o banco de dados PostgreSQL, que é um banco relacional, mas o Grafana ele tem possibilidade de estar conectando com vários outros tipos de banco de dados, como o MongoDB, ou até mesmo fazer requisições para um back-end proprietário, certo? Usando alguns plugins. E a questão aqui do Grafana é interessante exatamente por conta da gente poder personalizar ele de uma forma bem livre, porque ele é um open source e ele tem vários plugins que permitem a gente ter uma utilização bem vasta da aplicação, né? E transforma ele num modelo de visualização de banco de dados bem robusto e muito útil para qualquer pessoa que tem ali desde um microservidor para a sua empresa, né, ou até servidores maiores, né, mais escaláveis, ou até quem quer ter uma estrutura pessoal ali de visualização ali de dados no seu próprio setup, certo? Então a gente vai abordar aqui algumas ferramentas dele, algumas formas de estar utilizando ele, e a gente vai então aqui começar nosso vídeo explicando um pouco sobre a ferramenta no geral, mostrando um pouco por cima a introdução dele, né, de como é que a gente pode conectar um data source nele, ou como é que a gente pode instalar algum plugin, e coisas do tipo, certo? Então a gente está aqui na tela inicial aqui do site do Grafana. A gente pode ir descendo aqui, vendo algumas informações sobre ele, né? E se vocês quiserem já dar uma olhadinha, né, no modelo de como é que ele funciona, dá para acessar pelo Sandbox aqui, que é um local onde eles deixam disponível uma visualização experimental aqui da própria aplicação dele, certo? Então vocês podem ver aqui que ele já pega aqui alguns dados de amostragem, né? Para exibir um pouco do potencial da ferramenta, mas aqui para a gente, né, não necessariamente vai interessar isso por agora, né? A gente vai depois explorando cada ferramentazinha dessa, cada plugin aqui desse e vai conseguir montar os nossos próprios dashboards, certo? Então a gente vai começar fazendo o download da ferramenta, que a gente acessa exatamente por essa primeira página aqui, né, da aplicação. Se a gente vier aqui em cima, tentem não se confundir com os produtos dele, né, porque tem algumas coisas paralelas aqui que a empresa do Grafana também oferece, mas a gente vai vir nesse Grafana, certo? E aí a gente vai em download. E aqui vocês vão encontrar todos os instaladores que vocês vão precisar para a aplicação. Se vocês estiverem usando o Linux, vocês podem baixar via pacote, né, no terminal. No caso aqui eu estou usando o Windows, então eu vou baixar logo o executável da aplicação e a gente já vai logo instalando ela aqui, certo? Eu já estou com ela baixada. Aqui no meu caso, então, né, já com o instalador baixado, eu vou dar 2 cliques nele. Caso ele apresente algum aviso, né, dizendo que o Windows bloqueou o download dele, podem colocar para executar mesmo assim. Esse é um software bem seguro, certo? Não tenho preocupação com isso. Se vocês tiverem baixado do local certo, é claro. Eu vou deixar os links aí no comentário a propósito. Então, eu vou dar aqui Next, Accept, Next, Next e Install, certo? E o legal é que ele vai rodar aqui em uma das nossas portas aqui da nossa máquina. Então, ele fica ali rodando, no caso, no padrão, ele vai ficar rodando na porta 3000. Ou seja, caso vocês forem programar alguma aplicação, né, e vocês forem rodar alguma outra aplicação em paralelo com o Grafana na máquina de vocês, é importante que talvez vocês mudem a porta de 3000 para outra porta, já que normalmente a porta 3000 é a porta utilizada para desenvolvimento, né? Então, eu vou dar Finish aqui, e aí ele já está instalado, certo? Então, se eu chegar aqui no meu localhost 2.3000, vocês vão ver que ele já vai abrir aqui a nossa aplicação, certo? Então, vocês viram que é bem simples o processo de instalar ele. Na verdade, não tem nada de segredo e vocês já estão com ele rodando aqui na máquina se vocês tiverem feito essa instalação junto comigo, certo? Então, a gente vai logar nele pela primeira vez e para logar, a senha e o usuário são admin. Admin, admin, certo? E aí ele vai pedir no primeiro login para a gente mudar a senha, né? No caso aqui eu vou colocar uma senha e a gente vai entrar.
Entrando, né, essa é a primeira tela que a gente se depara. Essa aqui é uma tela home dele que é bem padrão da aplicação, né? A gente pode depois modificar ela, eu vou ensinar como é que a gente modifica essa tela home, porque ela é diferente de modificar do que os dashboards, né? Quando a gente cria um dashboard novo, a gente pode personalizar ele do zero, certo? Então a gente pode vir aqui em New Dashboard e criar painéis aqui do zero, certo? A gente vai logo ver isso. Mas essa tela inicial aqui, por mais que ele dê a opção aqui em cima de adicionar um painel e a gente aplicar isso aqui, né? Quando a gente atualiza essa página aqui para vir para home, vocês vão ver que ele vai ter excluído o painel, certo? Então tem um localzinho que a gente consegue também alterar essa tela home aqui, caso vocês estejam utilizando ela para alguma aplicação aí empresarial ou algo do tipo, certo? Então, como a gente também vai ensinar vocês a modificarem as logos, né, modificarem os nomes, para ficar bem com a cara aí do que vocês precisam aí na aplicação de vocês. A gente também aqui no Grafana tem a possibilidade de fazer toda a permissão de usuários e organizações, certo? Então a gente pode vir aqui, criar novos usuários, então como definir organizações aqui para os nossos usuários. Isso já é um sistema proprietário do Grafana que vai dar bastante flexibilidade para a gente estar fazendo um modelo de autenticação aqui, né? A gente não precisa desenvolver o nosso próprio modelo de autenticação. E também, né, tem algumas configurações básicas aqui do Grafana, que se a gente vir aqui em preferência, a gente pode vir aqui modificar o tema escuro dele, certo? Fazer algumas modificações, mas o mais importante aqui para o nosso Grafana, inicialmente falando, é sobre os nossos data sources, certo? A gente pode vir aqui na parte de data source, que é a primeira aba aqui da configuração, e a gente pode vir aqui em adicionar um novo data source. E aqui a gente pode ver a lista, né, de todos os bancos de dados que o Grafana tem compatibilidade, certo? Então ele tem compatibilidade como, por exemplo, com Prometheus, o Influx, alguns mais convencionais como o PostgreSQL, ou até mesmo o MongoDB, certo? Com ressalva, né, que o MongoDB, né, ele não vem por padrão aqui na utilização do Grafana, certo? A gente tem que instalar ele como se fosse um plugin, a gente vai demonstrar isso daqui a pouquinho. Mas o PostgreSQL, que é o que a gente vai utilizar, ele já é disponível. Se a gente quiser configurar um Postgres aqui, a gente pode simplesmente clicar aqui no Postgres e aí ele vai mandar para essa tela aqui e a gente vai configurar. Então, quais vão ser as primeiras coisas que a gente vai fazer aqui no Grafana, certo? A gente vai inicialmente instalar o nosso Postgres aqui na nossa máquina para a gente poder ter uma conexão com o banco de dados, certo? Eu já estou com ele baixado aqui, vou dar 2 cliques nele, vou dar sim aqui. E para quem não está habituado, né, o Postgres ele é um banco de dados relacional, certo? O que quer dizer que as tabelas dele, né, estabelecem relação umas com as outras, né? Diferente de bancos de documento que tem uma estrutura diferente. É importante a gente falar aqui, né, que para a gente mexer com o Grafana, né, é importante que a gente tenha uma noção básica de banco de dados, certo? E de como trabalhar com bancos de dados, certo? Porque a gente vai fazer consultas, a gente vai estabelecer ali algumas regras de banco e por aí vai. Mas a gente vai explicar tudo aqui pelo nosso curso, certo? Então a gente vai aqui, primeiro de tudo, definir uma senha para o nosso banco. Eu vou colocar aqui uma senha aqui, vou dar Next. A porta padrão do nosso banco vai ser 5432, que é a porta padrão que o Postgres cria mesmo. Então eu vou dar Next. Local, eu vou deixar o default, certo? Vou dar Next. 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 E ele vai instalar aqui para mim. É outra instalação bem padrão, certo? Vocês só tem que atentar à senha, porque essa senha ela vai ser utilizada quando a gente for precisar acessar o banco de dados, certo? Então a gente deixa ele instalar aqui e eu volto já. Ele já está terminando aqui a nossa instalação, certo? Já está bem no finalzinho. E aí a gente, logo em seguida que ele terminar aqui, já terminou, a gente vai dar Finish, certo? E aí a gente tem aqui a instalação do Stack Builder, que aqui para mim eu vou dar um cancel mesmo, certo? Eu cliquei ali sem querer para instalar e prontinho. A gente está com a aplicação rodando aqui já na nossa máquina. Se eu der um pgadmin aqui na nossa barra de busca, eu vou conseguir achar aqui a nossa aplicação. Então ele vai começar a inicializar aqui meu pgadmin, que é por onde a gente vai conseguir fazer algumas edições no nosso banco de dados, certo? É importante eu dizer aqui, né, que eu vou dar uma certa base aqui nos conhecimentos de banco de dados, né, porque é necessário para a gente estar utilizando o Grafana, novamente dizendo, porém eu não vou me aprofundar
no conteúdo de banco de dados. Certo? Se for necessário, a gente vai fazer uma outra série de cursos focados em Postgres ou então outros bancos de dados aí que vocês acharem interessante. Eu vou colocar aqui a senha de quando eu criei lá o nosso banco de dados, vou dar OK e prontinho. Aqui é o nosso terminal do nosso banco de dados, certo? Vejam que agora a gente já tem o nosso Grafana instalado e a gente já tem o nosso banco de dados. O que é que a gente precisa para continuar aqui, certo? A gente precisa criar um novo banco de dados, especificamente dizendo, né? Porque a gente instalou aqui o Postgres, que é a tecnologia de banco de dados, mas a gente precisa criar um banco de dados especificamente falando, né? A gente vai inicialmente, né, criar uma estrutura de server aqui dentro do nosso pgadmin, que a gente vai clicar aqui nesse add new server. A gente vai colocar um nome aqui, né? Eu vou colocar aqui como curso Grafana, certo? Que vai ser a nossa estrutura de servers para o nosso curso. E aí eu vou colocar aqui na minha connection, né, o localhost. E eu vou colocar aqui um password aqui qualquer, né? É importante a gente lembrar desse password, certo? Para a gente utilizar lá no Grafana. Quando a gente dá save aqui, ele vai criar a nossa estrutura de server. E aí aqui no nosso server, a gente vem em database. Eu já tinha criado aqui um de teste, né? Ele fica aqui salvo. Mas eu vou criar um novo banco de dados aqui, que vai ser Grafana. Eu vou colocar 2, porque eu já criei um ali, né? Que vai ser o meu de teste. Então aqui eu só dou um save e ele vai criar aqui a minha estrutura de banco de dados, certo? Veja que eu já tenho, um banco de dados aqui que se chama Postgres. Eu tenho esse aqui que se chama Grafana 2 e eu tenho esse aqui que é Grafana 1. Cada um desses aqui é um banco de dados diferente, certo? Perfeito. Então, depois que a gente tiver com isso aqui configurado, eu posso fechar, porque eu não vou precisar necessariamente estar nessa tela. Eu vou aqui em configurações, eu venho aqui na parte de data source, deixa eu fechar isso aqui, e eu vou colocar, adicionar um novo data source. E eu posso vir aqui na parte de Postgres, e aí eu venho aqui, localhost, 2.5432, que é o local onde eu criei o meu server. É importante pontuar aqui, né, que se ele estiver em outro lugar, vocês vão ter que colocar o IP dele, né, se você tiver com a estrutura de rede diferente do que a que eu estou utilizando aqui, no caso, né. Eu vou colocar aqui um nome aqui para ele, né, que é o meu Grafana 2. Vou colocar o meu database aqui, que vai ser o Grafana 2. E o meu usuário e senha, que foi configurado lá na hora que a gente configurou o nosso server, certo? Não é a mesma senha de quando a gente instalou o Postgres, certo? É a senha de quando a gente configurou o nosso server. Então, a gente vem aqui, dá um disable no TLS SSL, porque a gente não configurou isso. E na minha versão, eu vou colocar a 15. E que ele já vai dizer que a conexão foi feita com sucesso. Eu vou dar um save test de qualquer forma e vou dar um back. Dessa forma, né? Vou fechar aqui, só um instante, prontinho. E dessa forma a gente já tem o nosso banco de dados configurado. E a gente já consegue usar ele para as nossas aplicações. Então, dando uma pequena overview aqui do que a gente vai ter, né, para esse curso, depois que a gente já tiver com esse ambiente aqui configurado, né, o Grafana instalado, o Postgres instalado, o nosso banco de dados criado e ele conectado ao Grafana, basta a gente começar a fazer os nossos painéis, né? E aqui é onde o Grafana se torna tão interessante, né? O primeiro ponto que é importante nele, especificamente, é realmente a parte de data source, né, que é de onde ele vai consumir os dados, mas a segunda parte, que é também de muita importância para o Grafana, é como ele mostra esses dados para a gente, né? Como ele faz com que a gente possa visualizar os dados do nosso banco de dados. Então, se a gente vier aqui nessa parte aqui de dashboards, a gente pode vir aqui nessas pastas e criar novos dashboards. Basta a gente vir aqui em New Dashboard ou New Folder, né? Se a gente quiser ir criando uma estrutura de organização aqui dentro, né? Mas vamos aqui em New Dashboard. E aí, quando a gente vem aqui em New Dashboard, a gente já se depara com esse painel aqui, que está dizendo assim, bora adicionar um novo painel, ou a gente coloca um painel que tem na livraria aqui de painéis que você criou. No caso aqui não vai ter nada, né? Mas a gente pode vir aqui em New Painel, né? E aí ele vai trazer para essa tela aqui, onde a gente pode ver os tipos de gráficos, né, que o Grafana consegue dispor para a gente, né? E aqui a gente pode ver que tem gráfico de linha, né, por tempo, gráfico de barra.
stat, gauge, barra também de novo, tabela, pizza, vários gráficos aqui, né? Além dos outros gráficos que a gente pode implementar que não estão aqui, né? Que são plugins, certo? Então tem uma diversidade de gráficos aqui, né? Gráfico de vela, né? Para quem faz acompanhamento financeiro, né? Pode montar a sua própria carteira aqui no seu computador, né? Com um banco de dados e ir acompanhando, né? O progresso dela e por aí vai, né? Então aqui ele vai te dar uma gama de opções para visualização dos dados, né? Isso que é o grande diferencial aqui, o grande ponto interessante, né, desse tipo de sistema. Então, vejam que também, né, por curiosidade, a gente tem até visualização de mapa, né, para quem quer ver coisas geolocalizadas. E aí, se a gente seguir aqui para a próxima parte, que é a parte de configuração, de como é que a gente vai pegar esses dados, a gente tem aqui embaixo a conexão com o nosso banco, né, que a gente só tem ele configurado inicialmente, e aí a gente também pode vir aqui e fazer a nossa consulta, né, para o nosso SQL. Aqui ele vai ter uma forma mais simplificada de a gente conseguir pegar, né? Ele vai dizer qual tabela ele quer consultar, qual a coluna e por aí vai, né? E aqui é onde começa a importar aquilo que eu falei sobre ter uma noção, né, de banco de dados, né? Mas a gente vai explicar isso aqui de uma forma que seja de fácil entendimento aí para vocês de como é que vocês vão utilizar. Mas o importante de a gente ver aqui é que a gente vai ter que fazer consultas direto para o nosso banco, certo? No caso aqui, nosso banco não tem nada, então não adianta eu fazer nenhuma consulta aqui, né? Só estou mostrando como é que é o terminal para a gente estar consultando isso. Então, além da gente consultar desse jeito, né, dessa forma simplificada que ele permite para a gente também pode montar a nossa própria queue via code, certo? Então, a gente pode vir aqui em código, certo? E a gente montar a nossa queue aqui, escrever ela como qualquer programação SQL que a gente fizer, certo? Então, essas são as formas da gente pegar os dados lá, né? A gente pode consultar aqui e aí a gente vai tratar o dado, né, como se fosse um sistema aqui de tabelas, certo? Ou time series, certo? A gente vai explicar isso aí mais para frente. Então, gente, por enquanto, né, depois que a gente fizer a configuração, já conectar o nosso data source e ter a noção de que a gente pode criar esses painéis a partir de consultas lá no SQL, a gente vai, depois, na próxima aula, povoar um pouco o nosso banco e começar a fazer algumas consultas, certo? Mas, por enquanto, é isso que a gente tinha para mostrar inicialmente sobre o Grafana. Não tem como a gente fazer uma consulta agora, porque a gente não tem nenhum banco preparado, né? Ele já tem alguns bancos prontos, né, para a gente poder mostrar, mas eu não gostaria de utilizar eles, eu queria já utilizar um banco que a gente construísse aqui. Então, para nossa primeira aula é só essa introdução mesmo. Eu espero que a gente monte um conteúdo bem interessante aí para vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de tecnologia, seja útil para vocês. E eu agradeço muito a audiência aí do canal. Compartilhem o nosso vídeo, deixem um like, comentem aí, ajudem a gente a ter um engajamento melhor no canal. A gente está começando agora, mas espero que vocês se interessem aí por estar adentrando a essa nova fase aqui do nosso canal em relação ao Grafana. E a gente fica por aqui. Até a próxima, gente. Valeu!